Bom, gente, eu vou começar a aula, já são 19h12, e conforme as pessoas forem entrando, a gente vai admitindo aqui, mas senão a gente vai atrasar muito. Então, antes de começarmos a aula, eu tenho alguns recados, né, para dar para vocês. Nós temos apenas a aula que vem, né, porque a próxima já vai ser a provinha de vocês. A prova oficial B2, né, do segundo bimestre, gente, já está postada no último encontro do ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que no último encontro foi colocado lá prova oficial B2. Essa prova, ela vai estar aberta para vocês às 8 horas da manhã do dia 15 e ela vai ficar aberta até às 22 horas do dia 19. Então eu já programei para deixar a prova aberta durante a semana de prova, né? Então, como começa dia 15 e vai até sexta-feira, dia 19, eu deixei a prova aberta para quem quiser fazer durante esse período. Então, vai estar aberta a partir de segunda-feira, né, dia 15, às 8 horas da manhã, e vai ficar aberta até sexta-feira, às 10 horas da noite. Tá? Então, eu peço, por favor, para que façam a prova direitinho, né, para a gente não ter problema. E o PPP, né, o projeto educativo, vocês vão me entregar definitivamente até a próxima aula, né, que é na quinta-feira. É dia Tá? 11. Isso, que é a semana que vem, isso mesmo, né? Que a gente combinou que todo mundo entregasse na última semana, né, de aula, que é a semana que vem. E a semana que vem, na aula, eu só vou fazer uma revisão, nós vamos falar sobre algumas perguntas que vocês tiverem dúvida, né? E então, nosso último conteúdo realmente é esse, tá? Que é a natureza histórica da violência. Nós não podemos abrir mão, gente, de falar sobre a violência quando se trata de escola, né? E quando se fala de construção de um projeto educativo. Então, nós precisamos prever, né, no projeto educativo, essa questão da violência. E hoje a gente não fala só da violência por delinquência, né? Nós temos diferentes tipos de violência. Nós temos a violência estrutural, e essa violência estrutural, ela começa na família, na escola, né? Então a gente nem percebe às vezes que comete esse tipo de violência. Depois nós temos a violência estrutural. Aliás, da estrutural a gente tem a violência por resistência e por fim, né, a violência por delinquência. Que essa é a última, né, das instâncias depois que a gente foi displicente em relação a todas as outras, né, que antecede. Então, a gente precisa ter lá, com clareza, planos de ação, né, no nosso projeto político-pedagógico de prevenção, né, em relação a essa violência. Então, o tema da aula de hoje é exatamente isso: como foi a história, né, dessa questão da violência ao longo do tempo e como hoje a gente bloqueia, né, esse tipo de situação nas escolas. E nós não podemos esquecer também da violência simbólica, né, do bullying, da violência, dos crimes virtuais, né, que hoje está tão latente, né, na sociedade mundial, né, na sociedade majoritária. Então, a gente traz aí vários autores, né, que fala da violência. A principal delas é a Hannah Arendt, né, que é uma alemã, né, e ela é um dos maiores nomes, né, de estudo sobre a violência. Mas a gente traz outros nomes também, né, outros teóricos falando da violência.
E esse é um assunto, gente, muito pertinente, e esses autores todos que nós vamos trabalhar aqui hoje na aula, eles costumam cair bastante em concurso, né, de professor, concurso de gestão e tudo mais. Então, vale muito a pena, depois que vocês estudem, né, a partir desse material. Então, vamos conhecer aí a natureza histórica, da violência. Então, vamos entender que é muito difícil, né, ter um conceito fechado de violência. Então, nós vamos encontrar aí várias definições, mas um conceito fechado fica difícil, né? Principalmente por ser a violência, muitas vezes, uma forma própria, né, de relação pessoal, política, social e cultural, por vezes uma resultante das interações sociais e por vezes ainda um componente cultural naturalizado. Então, o que significa isso? Que de repente, diante de determinadas culturas, o que pode ser considerado violência, por exemplo, aqui no Brasil, lá no Oriente Médio não, né? Porque depende muito dessa questão da territorialização, da cultura local, né? E como, né, que essa sociedade interage, né, diante dessa cultura, diante da política, né? Então a gente precisa ter aí um discernimento de como as relações interpessoais, as relações intrapessoal e as relações interartificial, né, dessa forma territorializada. Mas os estudiosos nos últimos tempos, eles têm se debruçado sobre esse tema, ouvindo e auscultando toda a produção filosófica, mitológica e principalmente antropológica da humanidade, né? Que confere aí um caráter de permanência em todas as sociedades e também de ambiguidade, né? Ora sendo considerada como fenômeno positivo, ora como negativo, o que retira de sua definição qualquer sentido positivista, né? Conservador, tradicional, e lhe confere o status de fenômeno complexo. Então, quando nós estudamos a violência, e principalmente quando contemplamos ações no nosso projeto político-pedagógico, é importante entender um todo complexo sobre essa questão da violência. E quando a gente fala do todo complexo, nós estamos falando dos valores, né, individuais, nós estamos falando da cultura individualizada, nós estamos falando dos sentimentos individualizados em detrimento do coletivo, né? O que para algumas pessoas pode não ter nenhum tipo de significado agressivo, né? Quando a gente analisa individualmente, a gente percebe que a intensidade de uma brincadeira, por exemplo, de um tratamento, de uma chamada de atenção, dependendo da pessoa, pode se tornar um ato violento. Então, nós precisamos aí ter uma preocupação muito grande com a individualidade de cada um, com a história de vida de cada um. Imagine como não é simples, né, fazer isso dentro de uma escola, diante de uma diversidade cultural, racial, sexual, extremamente abrangente, né? Então, quando a gente fala da violência, nós estamos falando do cotidiano, né, específico da escola, né, e dos cuidados que a gente precisa ter, inclusive na comunicação, como nós comunicamos, né, as regras, como nós comunicamos a ciência, né, como nós comunicamos a aula, né, o trato pedagógico. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, nós temos aí algumas interpretações, né, sobre violência, e eu trago aí esses autores, né, a Hannah Arendt, né, que é o primeiro nome, eu trago aí o Engels, Fanon, o Sartre, o Marx e o Engels, o Denisov, o Domenech e o Freud, né? São todos autores que tratam e que fazem, né, essas interpretações
sobre a violência nas escolas, na sociedade, né, de uma forma geral. Então, vamos ver o que cada um desses autores apontam sobre essa questão. Então, a Hannah Arendt, né, numa obra de 1990, ela faz aí vigorosas, né, reflexões sobre esse tema da violência. E ela considera que nenhum historiador ou politicólogo deveria ser alheio, né? Ele não pode estar à margem dessas questões. Então, vamos imaginar que o projeto político-pedagógico é um documento politicólogo, né? E nós não podemos deixar esse projeto à margem ou alheio ao papel, né, que essa violência sempre desempenhou nos assuntos humanos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa ter ações muito claras sobre a questão da violência. Então, essa violência, ela tem sim, né, um caráter instrumental, é um meio que necessita de orientação e justificação, né, de quando ela ocorre. E então ela traz nessa obra dela, Violência, Ideologia e Política, essas interpretações que todo documento político precisa debruçar, né, e ter um olhar atento para essas questões. O Engels, que é um autor aí de esquerda, ele também... Oi? Val, boa noite. Posso Oi? interromper? Claro, desculpa, Sandra, eu nem tinha visto que você estava... Não, não tem que pedir desculpa. Eu que peço desculpas, mas como eu vi que são vários pensadores que você vai abordar, falei, não vou ficar. Isso. Ah, não, você vai Aproveitando, sofrer. professor, tem menina querendo entrar, falou que não está Olha, conseguindo. está aparecendo aqui para mim convite, mas se aparecer, eu aceito aqui. Então, vamos ver se entra mais alguém. Será que você apareceu para você? Não, Sandra, não tem Então, ninguém tá. aqui. Pessoal, boa noite. Boa noite, Val. Boa noite, alunas. Tudo bem? Boa noite, Sandra. Boa noite. Eu acabei de enviar para a representante, para a Annelise, material sobre o estágio, que eu sei que vocês estão ansiosas aguardando, e nós tivemos uma reunião que encerrou agora há pouco. Então, o estágio está dividido de duas formas. Plano A. Plano A é o estágio normal, como sempre foi, né? Então, é para quem já me enviou o termo de compromisso, eu já dei o de acordo, já está na ficha de avaliação e em breve vai postar o relatório. Isso nada mudou, dá sequência a isso e os prazos estão lá no portal. O plano B, que dependia da reunião que nós tivemos hoje, é para quem não tinha conseguido iniciar o estágio ou conseguiu iniciar, mas ficou parado agora aguardando as assinaturas das escolas e não está conseguindo porque as escolas estão fechadas. Para esses casos, foi criado o plano B, que é o material que eu enviei para a Annelise e que também está lá no portal para todas vocês no campo da disciplina estágio. E para quem então vai se incluir nesse plano B, vai ter que desenvolver um plano de trabalho e deve postar lá no ambiente virtual até 20 de junho. Só que antes de fazer qualquer pergunta para a Annelise ou até mesmo para mim, vai ter que ler o material. Lendo o material, aí sim, se tiver alguma dúvida que o material não esclarece, faz a pergunta. Destacando que a postagem desse plano de trabalho é até 20 de junho e leiam com muita atenção lá nas orientações se o material tem que ser enviado no formato editável ou não editável, que é muito comum as pessoas terem as atividades invalidadas porque não atentam para essa situação. Então, leiam com muita atenção se é no arquivo editável ou não editável. Então, pessoal, resumindo, quem já estava na sequência normal do termo de compromisso, da ficha de acompanhamento e na sequência o relatório, segue nessa linha. Nada mudou e não tem nada a ver esse plano de trabalho.
O plano de trabalho é a solução que foi encontrada, aliás, uma brilhante solução, que não envolve você ir para nenhum campo de estágio. Você vai desenvolver o que está sendo pedido lá no plano de trabalho, que são estudos de caso, simulações, que você vai fazer mediante as suas leituras e postar o produto final até 20 de junho. Ok, gente? Não misturem quem já está numa sequência com esse. Esse é para atender quem não tinha. Ok. Alguma pergunta inicial antes de ler o material? Só não percam o prazo, que é 20 de junho, tá? Eu falei para as meninas que você ia entrar na sala para comentar, para a gente primeiro ler, entender. Sim. Para poder a gente fazer as abordagens para estar mandando até dia 20. Porque existem duas situações do estágio. O plano A, que é o plano chamado normal, que se a gente tivesse em aula, todos vocês estariam, que envolve o termo de compromisso, o plano de atividades e o relatório. Quem está nessa sequência continua. O plano B é mediante esse plano de trabalho, que vai ler o material e postar o produto final até 20 de junho. Não se enquadrando nem no plano A e nem no plano B, não vai ter feito o estágio, portanto, vai estar reprovado no estágio e o semestre que vem vai ter que fazer novamente com custo adicional, porque a instituição acabou de definir hoje uma solução amparada pelo MEC, demorou a solução porque dependia de um parecer do MEC para autorizar. O parecer foi autorizado, por isso surgiu essa possibilidade. Então, só tem essas duas. Ou vai se enquadrar em uma ou em outra. Não estando nem na uma nem na outra, vai aparecer lá o estágio depois como reprovado e vai ter que cursar o semestre que vem. Ok. Ok? Então é isso. Boa aula, boa prova de DI para quem ainda não fez. Leiam com atenção o tutorial e o vídeo enviado para fazer com tranquilidade, tá bom? Tá bom. Obrigada, Tchau, Sandra. Val. Tchau, Obrigada. Sandra. Boa Tchau, noite. Boa Tchau, noite. tchau. Então, crianças, vamos lá. Continuando a nossa aula aí. Então, a gente traz aí o Fanon, né, que define a vingança dos deserdados. Olha só, é uma maneira que ele define aí a violência. O Sorrel, né, como a substantiva na greve geral, considerada por ele como o mito da mudança necessária na sociedade burguesa, é uma outra obra. Depois tem o Jean-Paul Sartre, né, que também analisa no universo da escassez e da necessidade a questão da violência. Eu digo que essa obra é muito interessante, porque quando a pessoa ela está na miséria, né, ela atravessa momentos de significativa necessidade, automaticamente essa pessoa acaba partindo, né, para a questão da violência. Então, muitos autores se utilizam do pensamento de Marx e Engels, né, que são clássicos aí da sociologia, para justificar a importância, né, desse fenômeno no desenvolvimento histórico. Então, aí ele traz aqui uma citação que a história é talvez a mais cruel das deusas que arrasta sua carroça triunfal, né, sobre os cadáveres, tanto durante as guerras como nos períodos de desenvolvimento pacífico. O que significa isso? Que a história, ela nos revela, gente, desde que mundo é mundo, uma violência constante, né? Gente, só um minutinho, por favor, que eu preciso receber uma ligação aqui da faculdade. Só um minuto.
Então vamos lá, pessoal, me desculpe, tá? Que a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo, é complicado. Então, gente, Marx e Engels, né, eles falam que a história do mundo, né, já traz um contexto de violência para a mudança. E agora tem um cachorrinho latindo aqui, eu mereço uma coisa dessa. Vamos lá. Então vamos ver o que Marx e Engels, né, e Denisov falam sobre essa questão da violência. Para esses autores, gente, o papel da violência seria secundário. O que traria o fim da velha sociedade seriam as contradições entre as forças produtivas e as relações de produção. E o Estado seria instrumento de violência e coerção por excelência em favor das classes dominantes. Então é óbvio que para esses autores, eles entendem que para haver uma mudança, há necessidade de relutar. E eles entendem, por ser de esquerda, que o Estado, né, a burguesia é violenta, né, porque elas exploram, né, uma classe e uma estratificação social subordinada. Então, eles entendem a violência como algo positivo, né, que é retrucar a situação, né, que seria o governo, né, principalmente o Estado. Então, para os autores de esquerda, eles determinam que o Estado e a burguesia cometem o tempo todo violência, né? É o fascismo, né, gente? E eu concordo em gênero, número e grau. A gente vive sendo atacado, né? E às vezes sem a mínima condição de obter justiça por conta dessa máquina, né, que é o Estado, né, que fica determinando o tempo todo e a gente pagando por uma situação que de repente a gente não sabe nem se vai dar conta, né? Eu fico imaginando depois dessa pandemia o quanto nós vamos ser violentados economicamente, por exemplo, para voltar a sustentar o país, né? E as escolas, né? O que elas vão perder com tudo isso, né? De repente reforma, de repente a manutenção, de repente a qualificação do ensino, enfim, a gente precisa pensar, né, nessa questão da violência. Para o Denisov, né, ele reconhece a violência como um conceito multifacetário, né, com características externas, né, quantitativas e internas qualitativas. Daqui a pouco eu explico isso. E encontra sua expressão concreta no fato de que indivíduos, grupos, classes e instituições, aqui podem entrar as escolas, empregam diferentes formas, métodos e meios de coerção e aniquilamento direto ou indireto. Então, a gente pode dizer que há aí uma violência estrutural, porque às vezes a gente determina algo e não olha as necessidades individuais daqueles que ocupam esses espaços, né? E a violência, ela pode ser econômica, política, jurídica, enfim. Então, é um grupo contra um outro grupo, né? Uns com privilégios e outros sem, né? Então, isso também é uma questão de violência. O Domenech, né, ele sublinha o fato de que a violência está inscrita e arraigada nas relações sociais, né? Então, não se pode considerar apenas como uma força exterior, né, se impondo aos indivíduos e às coletividades. Então, há também um diálogo com a própria pessoa, né? A própria pessoa, às vezes, comete violência com ela mesma, né? Essa violência ela pode ser interna do indivíduo, né, em relação ao outro, né? Essa relação ela é muito complexa. E o Freud, né, ele traz aqui um olhar, né, psicanalítico e ele apresenta aí várias interpretações, né, sobre violência, né, em diferentes etapas, né, do pensamento dele. Então, em primeiro lugar, ele associa a violência à agressividade instintiva do ser humano. Então, nós somos considerados, né, de acordo com Freud, por ser animais, nós já temos um instinto violento,
né? Que leva esse ser humano a uma inclinação, às vezes de matar, de fazer sofrer as outras pessoas. Isso é do humano, né? E isso acontece nas escolas, né, gente? Brigas, a exteriorização da ira, da raiva, da mágoa, o bullying, né, que é uma expressão de agressividade em relação ao outro, e isso mostra o quanto nós somos primitivos, né? E a escola ela não pode incorrer nesse tipo de situação, né? E num segundo momento, né, ele define como instrumento para arbitrar conflitos de interesse, né? É um princípio geral, né, da ação humana frente a situações competitivas. Então, às vezes, para se sobressair em relação ao outro, as pessoas acabam cometendo violência, né? E numa terceira posição, ele avança para a ideia de construção de identidade de interesses, né? Então, a nossa identidade, ela é construída de acordo com esses interesses, né, de acordo com as nossas necessidades. Então, a escola, ela precisa trabalhar nessa construção da identidade individual e coletiva, ações do bem, né? Ações que respeitam os valores individuais e coletivos, né? A escola é um espaço que precisa fomentar os vínculos emocionais, né? E por quê? Porque a escola é uma comunidade humana, gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado e trabalhar, obviamente, o conflito de interesses, né? Com base na lei, né? Isso é o que a escola deve fazer. Então, não existe ali um ambiente de privilégios, né? O que a gente quer dizer com isso? Todos têm o mesmo direito, todos têm o mesmo dever, né? Porque a escola ela trata de um bem coletivo, que é a aquisição do conhecimento. Então, eu falo que de todos os autores, o Freud ele tem uma relação muito próxima com aquilo que é o verdadeiro objeto do projeto pedagógico. Então, todos esses autores, eles têm em comum a clareza de considerar a violência como um problema social e histórico, né? Diferente, né, dos sociobiólogos, né, que a interpretam como um fenômeno inerente à natureza humana e aos condicionamentos biogenéticos que se processam nos indivíduos. Gente, eu sou biólogo, vocês sabem, mas eu não acredito, sinceramente, nessa defesa do instinto humano só porque é da espécie humana e por ser um animal, nós temos a violência como algo nato. Por quê? Porque nós somos dotados de inteligência e de racionalidade. Então, a partir da aquisição do conhecimento, nós vamos nos distanciando cada vez mais, né, dessa coisa biológica, genética, que é do animal, né, em busca da racionalidade, né, da inteligência. E a escola, ela precisa proporcionar essa transição, né, do estado de natureza, que é esse estado instintivo, para o estado de racionalidade, né? Porque, de fato, biologicamente falando, por uma questão de sobrevivência, a gente às vezes acaba defendendo território, defendendo interesses, né? Mas nós somos racionais, nós temos inteligência. Então, essas relações, elas precisam ser construídas por meio de uma corrente do bem. E a educação, ela tem esse propósito, desde que a escola movimente essas ações, né? A escola ela não é simplesmente espaço de conteúdo, né? De ciência puramente. A escola também é espaço de convívio, de convivência. Então, a gente precisa ter projetos paralelos que trabalhem as relações interpessoais, o respeito, né? A diversidade, a empatia, né? Enfim, aquilo que a gente cansa de falar, que é o verdadeiro propósito
da educação, que é o exercício de cidadania, né? A alteridade, o respeito pelo outro. Então, tem aqui alguns estudos, né, de Chesnot e Burke, né, eles reafirmam a ideia de que não se pode estudar a violência fora da sociedade que a produziu. Então, o que significa isso? Que cada território precisa estudar a violência de acordo com a cultura local, né? Porque é essa cultura local que nutre, né, os fatos políticos, econômicos e a cultura específica daquela das relações cotidianas daquele povo, né? Então, cada sociedade, né, tem um olhar, né, para esse estudo. O que pode ser violento aqui, de repente, não é numa outra territorialização. E, da mesma forma, trabalham com a ideia de inteligibilidade do fenômeno, tratando-o de forma complexa, histórica, empírica e específica. Porque, na verdade, a violência não é um ente abstrato, né? Ela tem significado, ela tem significante, né? E, por fim, na medida em que a definem como uma relação humana, eles compreendem também que essa violência, ela está, e ela pode ser transformada a partir do comportamento aprendido e culturalizado, né? E a escola tem esse propósito, pessoal, de fazer com que o indivíduo aprenda e culturalize, né, a paz, a harmonia, né, o respeito, inclusive ideológico, né? Então, o projeto político-pedagógico ele precisa estabelecer um padrão, né, de ações, onde essas ações elas precisam ser realmente operacionalizadas, né, no interior de uma casa de educação. E a gente precisa colher resultados disso e apontar os resultados disso. Eu falo que agora é o momento que todas as escolas devem contemplar no seu projeto político-pedagógico a questão do cyberbullying, né, que está muito sério por conta desse uso constante de tecnologia. Então, a violência, ela precisa ser interpretada em suas várias faces, né? Ela é um problema da sociedade, né? E que, pensando nesse problema, a gente precisa entender que a violência, ela perpassa pelo âmbito da justiça, perpassa pela questão da segurança pública, né? E ela também está muito impregnada nos movimentos sociais, que a gente pode verificar hoje com com cientificidade, né? A gente está percebendo aí vários movimentos, inclusive de prejuízo à democracia, né? Movimentos que ferem, inclusive, a nossa Constituição. Então, pessoal, é importante a gente entender que lá na escola, hoje, né, existe uma conexão muito direta da escola com a segurança pública, né? Então, todas as ocorrências de violência dentro da escola precisa ser informada, né, por um órgão punitivo, né? E um órgão que tem conhecimento dessa violência. No estado e no município, eu não estou falando das particulares, mas nas escolas estaduais e municipais nós temos o Conviva hoje, né? O que é o Conviva? É um centro, né, de convivência que a gente precisa fazer todas as ocorrências e alimentar um sistema onde não só de aluno, tá? Mas de professor com professor, de professor com aluno, de funcionário. Então, hoje a gente não precisa simplesmente ir lá e fazer um BO, né? Nós podemos alimentar essa plataforma, né, que a gente chama de Placom. A gente alimenta essa plataforma e tudo que acontece ali dentro da escola, a Secretaria de Segurança Pública fica sabendo, né? Assédio, né? Assédio sexual, assédio moral, bullying, a violência por delinquência mesmo, né? De agressão física, a violência familiar, de repente a criança chega na escola machucada, a gente precisa informar a segurança pública, né?
e tomar medidas, e pode ter certeza que eles tomam, tá? Então, hoje a gente não está mais, a escola não está mais no anonimato, né? Eu diria também que a criança que falta demais na escola é uma violência, porque a família precisa acompanhar, a gente precisa informar, conselho tutelar. Então, gente, dá uma olhada para essas questões da violência de uma forma bem ampla, tá? Bem ampla. Então, hoje a gente tem também nas escolas suicídio, não só por parte de aluno, mas por parte de docente, funcionário, e toda essa questão, ela se agrava por conta das relações interpessoais, a qualidade da existência das pessoas, a questão da saúde pública, as condições econômicas, né? Às vezes, a gente está aí com esse momento de pandemia, onde muitas pessoas estão morrendo porque não têm condições de pagar, né, por um tratamento digno, decente. Então, isso também é uma violência para a sociedade, né? Em momentos de emergência como esse, a gente percebe o quanto isso é grave, né? Então, a gente tem aí dados bastante sérios, né, dos organismos multilaterais, mostrando uma análise da Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, né, que mostra nos seus documentos, com base em dados da Assembleia da Organização Mundial da Saúde, né, da OMS, aqui eles falam que desde 1996, a violência pelo número de vítimas e a magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz adquiriu um caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública em muitos países. E no Brasil, nós estamos vivendo também uma pandemia de violência, assim como nas Américas, né, de uma forma geral. Então, hoje, a questão da violência, pessoal, é uma questão de saúde pública, né? E esse setor da saúde pública, ele se tornou um ambiente sobrecarregado, né? Onde a pressão sobre esse sistema que não consegue, de repente, atender as vítimas de violência, né? Então, a gente precisa, sim, de desenvolver políticas públicas de atenção especializada, de reabilitação física, psicológica e de assistência social. E a escola é um ambiente que pode dar encaminhamentos com a possibilidade de que essas crianças e esses adolescentes, as famílias, né, de uma forma geral, possam ser atendidas por esse sistema de saúde. Eu estou falando literalmente do SUS, tá? Então, a escola ela tem, por lei, né, que fazer esses encaminhamentos em casos de violência. Então, quando a gente aborda, né, essa questão da violência, nós precisamos pensar nos sanitaristas, né, que trata dessas questões epidemiológicas, e a violência, ela está hoje tratada dentro das políticas públicas, dentro dos programas, como um problema de saúde pública, e esses fatores, eles precisam, né, de prevenção, precisa ser abordado, né, pelos projetos que a gente desenvolve nas escolas. Então, no projeto político-pedagógico, a gente precisa entender qual é a cultura da dominação, da discriminação, da intolerância, né, essa questão das lesões físicas, das lesões emocionais, de morte. Então, a escola ela não pode ficar alheia e à margem disso. Então, ela precisa aperfeiçoar e dar atenção a essas vítimas, né? E a gente consegue fazer isso por meio do PPP, né? Então, a escola é, sim, um veículo de intervenção e de prevenção e uma promotora, né, de proteção a essas vítimas, né? É uma obrigação da escola dar atenção para as consequências da violência. Então, a gente tem aqui algumas considerações
que é importante que a gente faça no momento de atuação como pedagogos, né, como profissionais da educação, né? Então, nós concluímos que qualquer projeto, vamos entender que o PPP é um deles, é um projeto de prevenção da violência e ele deve levar em conta a complexidade, né, desse fenômeno que possui aí raízes macroestruturais, formas de expressão conjunturais, né, e a gente precisa ter essa preocupação com as relações interpessoais entre as pessoas. Então, por conta desse caráter complexo da violência, a partir de qualquer ângulo que seja elaborado esse processo social, as análises têm que ser abrangentes, pessoal. Então, a gente não pode analisar de leve a violência, a gente precisa entender a procedência dos fatos, o que levou à violência, verificar o contexto dessa violência, o que é que gerou a intolerância, o conflito e a agressão, né? Então, a gente precisa, às vezes, se valer de outros setores para nos dar alguns dados, né? Nós precisamos entender de legislação, nós precisamos realmente estudar profundamente as diferentes esferas, né, da violência para que a gente possa recuperar essas vítimas de violência. E, no caso, a gente está falando dos nossos alunos. E termina por aqui o nosso assunto de hoje. Eu abro a aula, se alguém tiver alguma pergunta, fique tranquilos, pode fazer. Annelise. Professor. Oi. Como é que eu posso dizer? O tratamento do bullying tem que estar constando no PPP. A solução, no caso. Tem. Quais ações? Quais ações? Que ações vocês vão desenvolver para evitar a violência? Um tipo de violência é o bullying, o cyberbullying. Então, tem que ter ações muito claras, né, para isso. As relações interpessoais, a criança com deficiência, né, o acesso à escola. Então, tem uma parte do PPP que vocês precisam garantir ações que evitem, né, que façam essa prevenção da violência de ordem estrutural, da violência por violência e da violência por delinquência. Ok, obrigada, professor. Imagina. Mais alguma pergunta, crianças? Silêncio. Ai, o povo tá em silêncio, professor. Deus. Não, mas o que a senhora explicou tá excelente, que aí a gente vai pensar em mais coisas como a gente fecha o nosso PPP. Isso, Annelise, eu vou mandar para você esse material, tá? Tá. E aí você já socializa com todo mundo. E na aula que vem, gente, a gente só vai fazer comentários de dúvida. Eu vou praticamente adiantar os tipos de questão, tá? Para vocês irem muito bem nessa prova, tá? Tá. Igualzinho vocês foram no primeiro. Não sei se vocês notaram, eu já lancei pontos de atividade para todo mundo, né? Então, dependendo de como vocês forem na provinha, eu também vou pegar um pouco do projetinho que vocês vão me mandar para ajudar. A intenção não é deixar ninguém, tá, gente? Eu só vou pedir, Annelise, para você falar com as pessoas, para todo mundo fazer essa prova e não me perder essa prova. Não, ninguém vai perder não, professor. Tá? Mas a Sandra acabou de falar, se eu tivesse toda representante de sala fosse chata igual você, tava bom. Vê direitinho, porque aí às vezes a gente quer ajudar o aluno, mas se ele deixou de fazer alguma coisa, você não consegue ajudar. Outra coisa... Não, mas eu acho que da minha sala não ficou ninguém, né, professor? Só as meninas que desistiram. Graças a Deus, não. E uma outra coisa também, eu não coloquei falta para ninguém, nem vou pôr, tá? Então, eu só vou pedir
para ver se o máximo de pessoas possível entra na aula que vem, entendeu? Para na hora de eu fazer o relatório, ter lá todo mundo na aula, entendeu? Tenta avisar direitinho, pelo menos para constar o maior número possível nessa última aula, porque eles vão auditar isso, Annelise. Né? Então, tem um medo de alguém se prejudicar por falta ou coisa do gênero. Né? Então, entra, eu dou os recadinhos, tal, mas tentar falar para todo mundo entrar, pelo menos na próxima quinta-feira, tá? Para a gente... Ô, professor, sabe o que eu ia pedir para o senhor? Se o senhor esqueceu de dar seu WhatsApp, pode mandar no e-mail também? Porque aí, se tiver algum problema, eu aviso o senhor com as meninas. Pode deixar, claro, mando sim para você, fica tranquila. Porque essa semana teve uma menina da sala que eu acho que ela mandou um e-mail. Como ela estava com problema de envio, acho que ela enviou um para o Vandré, não enviou, não chegou. Aí ela conseguiu depois mandar. E ela tinha mandado o trabalho para o senhor dar uma olhada. Ela ficou meio... Eu não recebi, Annelise. Os que eu recebi, eu dei retorno. Tá bom. Eu vou perguntar para ela se ela... Tá. Mas, assim, agora não tem mais jeito. Agora, até quinta, todos têm que estar aqui no meu e-mail, hein? Tá, joia. Qualquer coisa, Annelise, fala para todo mundo mandar para você, você manda para mim. Tá bom. Né? Eu acho até melhor, para não correr risco e tal. Porque tá, eu pego a listagem das meninas, o senhor acha melhor, então? Pode ser melhor. Pega tudo, manda tudo para você, você manda para mim. Tá, vou pegar o nome de todas, vou pedir para mandar para mim e eu transfiro para o senhor. Isso, porque aí você a gente não corre risco. Professor. Oi, meu anjo. Eu mandei por via das dúvidas nos 2 e-mails que eu tenho. Eu vi. Eu vi. Mandei nos 2. Se um não recebesse, o outro recebia. Eu vi. Bom? Tá bom, Roberto. Eu vi sim. Tá ok. Obrigado, viu, Roberto? Pena. Então tá, meninas, vamos descansar um pouco, que a gente já falou demais. O que vocês acham? Não, professor, ainda vou para o site da Secretaria de Educação Escolar Digital. Ah, então vai, Annelise. Bom trabalho. Daqui a pouco eu... A correria do cadastro dos professores, né? Ah, é verdade. Eu vou mandar o material para você já, tá? Então, bom descanso. Eu já mando para as meninas. Tá bom. Beijão. Obrigada, professor. Bom descanso. Fica com Deus. Vocês também. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, gente.